Olá, amigos. Este é o canal Vista Pátria de Alan Frutuoso e eu sou o jornalista José Carlos Bernardi, que, com dor no coração, tem que estar substituindo o Alan por estar preso há mais de um mês. O mês de agosto acabou e hoje começa setembro. E começa com a operação da Polícia Federal no estado do Maranhão, mirando verbas e emendas parlamentares que teriam sido desviadas de prefeituras. Inclusive, dessas prefeituras, é administrada pela irmã do ministro das Comunicações de Lula. Será que agora começam, neste rastilho de pólvora, chegar incriminações contra equipes que dão apoio para Lula no Maranhão? Então temos uma operação da Polícia Federal nessa sexta-feira, lá no estado do Maranhão, atingindo várias cidades com verbas federais da Codevasp, que é a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Rio São Francisco. Será que o ex-ministro e ex-chefe do GSI, o general G. Dias, estaria sugerindo a CPMI para ouvir Lula? Exatamente isso. Ele disse que precisa ser perguntado para Lula algumas questões que ele não quis responder no depoimento desta quinta-feira. Estaria G. Dias sugerindo ouçam Lula na CPMI? E o G. Dias se enrolou a ponto de não responder algumas questões. Foi debochado e afrontou alguns deputados, principalmente um dos deputados mais jovens, Nicolas Ferreira. Foi bastante incisivo, Nicolas, nas suas perguntas, e G. Dias visivelmente transtornado. Também ficou transtornado ao ser questionado pelo deputado gaúcho Marcel Van Hatten. Muita coisa ainda pode surgir dessa CPMI que é absolutamente administrada pelo governo. Mas aquela velha história, uma CPI sabe-se como começa, mas não se tem ideia de como ela termina. O ex-deputado Daniel Silveira pode sofrer uma nova condenação por ter rompido o lacre da tornozeleira eletrônica depois de receber um indulto de graça do presidente Bolsonaro à época. Não desistem de Daniel Silveira. O que teria Daniel Silveira de tão ofensivo contra o sistema? Nós vamos discutir entre estes e outros assuntos. Zanin arquivou um processo contra o presidente Bolsonaro sob suposta omissão na compra de vacinas. Tudo isso gerou muita manchete nos jornais. E agora vai para o arquivo porque é inócuo, não tem valor algum esse processo que foi colocado contra Bolsonaro. E Michele Bolsonaro explicou por que ficou em silêncio no depoimento à Polícia Federal. E você vai se surpreender dessa explicação. Por que mesmo Michele Bolsonaro se calou diante dos agentes da Polícia Federal? E a guerra na Rússia e na Ucrânia se intensifica agora com voos de drones. E drones abatidos perto de uma usina nuclear na Rússia. Estaríamos diante de uma nova crise, uma guerra que pode virar com ataques a usinas nucleares? Bom, eu tenho uma mensagem de Alan Frutuoso que foi gravada um pouco antes de ele ser preso. Vamos assistir juntos. Renove a sua beleza e recupere a sua autoestima. Conheça o Regenere, um produto rico em vitamina K2 combinada com transresveratrol. Um produto que vai ajudar a rejuvenescer a sua pele, hidratação 24 horas, um clareador de manchas, clareia e uniformiza a pele, prolonga a sua expectativa de vida eliminando o pé de galinha e o bigode chinês, devolve a firmeza e elasticidade da sua pele, inibe os hormônios do envelhecimento. Garanta agora o seu Regenere, um produto com tecnologia americana que vai trazer a sua autoestima de volta. O link para você ter acesso ao Regenere está aí no primeiro comentário. A compra é segura, eu garanto a entrega na sua residência e o frete é gratuito.
Veja lá o melhor plano que vai te atender. Eu recomendo aí o plano com de 3 a 8 frascos, com parcelas de R$ 39,86, ou você pode garantir o tratamento completo, parcelinhas de R$ 69,98. Não perca tempo, compre o seu Regenere, o link está aí no primeiro comentário. Vendo essa mensagem dá saudade do Alan, né? São 35 dias sem a presença dele aqui no canal, sem a presença dele junto da família, e a gente fica com saudade do Alan, torcendo aqui e fazendo a nossa parte. E qual é a nossa parte? Apoiando o canal Vista Pátria, dando o seu like, compartilhando, se inscrevendo no canal, e se você puder, e eu te encorajo, faça isso. Tá aqui o nosso Pix, eu peço para você nos ajudar a custear todas as despesas jurídicas na defesa de Alan Frutuoso. Ajudem o Alan Frutuoso, porque é desta forma que nós vamos conseguir restabelecer para ele a liberdade e para nós as informações importantes que ele trazia todos os dias aqui no canal Vista Pátria. Eu incentivo. Ajudem o Alan, por favor. Olha, uma operação na manhã dessa sexta-feira mira um dos ministros de Lula, o ministro que já pegou jatinhos da FAB para ir a leilões de cavalo, teve a sua cabeça na guilhotina por diversas vezes e foi liberado desse corte de cabeças no governo federal. Mas tá aí, o ministro do Lula das Comunicações está envolvido em mais questões. Agora a Polícia Federal deflagrou esta operação que apura suspeitas de corrupção que envolvem verbas federais e também emendas ao orçamento para a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf. Entre os alvos está a prefeita de Vitorino Freire, no Maranhão, Luana Rezende, que é irmã do ministro de Lula, Juscelino Filho. A irmã do ministro está envolvida. Ao todo, os policiais cumpriram hoje de manhã 12 mandados de busca e apreensão que foram expedidos justamente pelo STF, a Suprema Corte, nas cidades de São Luís, Vitorino Freire e também Bacabal. Também são cumpridas outras medidas cautelares de diversas situações da prisão, como o afastamento da função pública, suspensão de licitações e a vedação de celebração de contratos com órgãos públicos, como ordens de indisponibilidade de bens. Segundo a Folha de São Paulo, a Polícia Federal chegou a pedir busca contra o ministro Juscelino Filho, mas a solicitação foi negada por Luiz Roberto Barroso, ministro do STF. O magistrado, contudo, autorizou o afastamento da irmã do ministro da Prefeitura de Vitorino Freire. A operação é batizada de Benesse e mira obras da construtora Construserve, que presta serviço à Codevasf e foram bancadas com recursos de emendas parlamentares. A propósito, perceba só, essa Codevasf, que é o Conselho de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, será um novo Petrolão. Será um novo... Muito escândalo ainda virá daí, muito escândalo. Tem, entre outras acusações, pavimentação de asfalto dos municípios maranhenses, né? Lavagem de dinheiro, fraude de licitação, organização criminosa, peculato, corrupção ativa e passiva são as suspeitas do que acontece nessa Codevasf. Então, muitas notícias ainda nós vamos dar e eu espero que a Polícia Federal faça a sua parte e continue nessa operação. E ontem, você acompanhou o depoimento à CPMI do general G. Dias, ex-comandante do Gabinete de Segurança Institucional? O general que deixou as portas abertas do Palácio do Planalto para a entrada dos baderneiros no dia 8 de janeiro? Teria sido o mesmo general? Bom, ele é uma peça-chave em toda essa situação e foi por causa da divulgação das imagens que a CNN colocou no ar que a CPMI, por final, saiu do papel e virou realidade.
Demorou muito para o depoimento desse general, mas ontem ele ficou frente a frente dos senadores e de deputados da CPMI. O que chamou a minha atenção é que o sigilo telemático e telefônico do general fora quebrado, mas até agora senadores e deputados, mesmo um pouco antes do depoimento do general G. Dias, não tiveram acesso aos dados que estavam sob sigilos do telefone e das informações de internet do general G. Dias. Perceba só que, mesmo com o depoimento, os deputados e senadores não estavam municiados de tudo que precisavam saber e perguntar ao general. E numa das perguntas que o general recebeu, o general G. Dias, ele foi colocado na parede, foi perguntado pelo senador Sérgio Moro, né? Ele perguntou se o presidente tentou criar um álibi, se o presidente teria mentido. E aí, o general G. Dias, pergunte ao presidente, estaria G. Dias sugerindo aos senadores e deputados que convoquem ou convidem o presidente da República a dar explicações na CPMI? Ou o general, como fez em todos os momentos, tirou o corpo fora, culpando os outros, principalmente os seus subalternos e a Polícia Militar do Distrito Federal? Estaria o general G. Dias tendo um comportamento covarde diante de senadores e deputados federais? E o que acha? G. Dias é próximo do presidente da República? O que você acha? Ele é amigo do presidente? Afinal de contas, o próprio Nicolas Ferreira, na sua fala, lembrou que G. Dias colou em provas lá no ano de 1975 para poder ascender na carreira. E depois só se tornou general por estar próximo de Lula. E esse questionamento foi feito também pelo deputado Marcel Van Hatten. E perceba só, eu vou colocar esse vídeo para você agora. Veja o comportamento de um general, como ele estava desconfortável. O senhor se considera próximo do presidente Lula? General do Lula. Fiquei 8 anos, cumpri a missão que o Exército me deu. Mas o senhor não é próximo dele, não tem amizade com Lula? Eu tenho amizade, mas nunca fui próximo do presidente Lula. O senhor fala há quanto tempo o senhor não fala com Lula? O senhor falou a última vez com Lula quando? Pergunta fácil. O deputado, obrigado, mas eu não vou responder. Mas eu gostaria que o senhor respondesse. É importante saber se o senhor é próximo ainda do presidente Lula. Você viu só? General desconfortável. Ficou feio. Ficou feio para o general esse comportamento dele. É impressionante que ali está estampado na cara dele que alguma coisa errada não está certa no reino do Brasil das bananeiras. E o general G. Dias se negou a responder várias perguntas do deputado federal mais votado do Brasil no ano passado, Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. Ficou feio para o general também. Ontem ele foi realmente enquadrado. O próprio Nicolas perguntou se ele estava desconfortável em ser inquirido por uma pessoa tão jovem como ele. Mas eu quero que você assista parte da fala do Nicolas Ferreira, que teve várias vezes o general se negando a responder as perguntas do Nicolas. Isso já foi respondido para a relatora e foi respondido também nas palavras... Eu quero que o senhor responda para mim. Não, eu não vou responder. Não vai responder. Já foi respondido, deputado. Excelente, obrigado pelas suas respostas seletivas. Então, já que o senhor tomou essa posição, né, com relação a mim, né, de ter essa respostas seletivas, então agora é minha vez também de eu falar e o senhor ficar em silêncio, então. Eu tomei uma posição muito pacífica com relação ao senhor de perguntas. Mas agora eu também vou tomar a medida também que eu gostaria também de tomar. Primeiro, o senhor, para mim, isso aqui é a minha opinião, mas não é só minha, eu tenho certeza, que se preza a estar ali ao lado de uma pessoa que, primeiro, jamais honrou
o Exército de Caxias, uma pessoa que vai frontalmente aos ideais do Brasil, que seja. O senhor, pelo que tenta colocar aqui para mim, como se não pudesse me responder, o seu histórico diz muito mais e é muito mais pesado do que o meu, senhor general. Então, realmente, se fosse para alguém aqui para poder tomar uma posição mais ríspida, deveria ser de mim para o senhor, e não do senhor para mim. Até mesmo porque, além do senhor, obviamente, ter colado para poder entrar, o senhor é conhecido por isso no Exército, e só ter subido de patente por conta da sua amizade com Lula, eu acredito que a verdade, ela sempre prevalece. E as minhas perguntas aqui foram nesse direcionamento. Não tinha nenhum prejuízo do senhor, por exemplo, me responder com relação ao pelotão, me responder aqui com relação aos informes da ABIN. Ou seja, no fundo desse buraco que o senhor está, e da larga experiência que o senhor tem, não dá para o senhor vir aqui num tom de ingenuidade, de fragilidade, dizer que, ora só, aconteceu tudo isso, eu não sabia. Ou senão, o senhor foi incompetente. Porque se o plano escudo já estava ativo, como que as pessoas ali invadiram? Então, de duas, uma. Ou o senhor é incompetente no que o senhor faz, inclusive pediu demissão por isso, né? E eu não sei por quê, porque, segundo as palavras do senhor, o senhor fez tudo certo. O senhor não tem nenhum erro. Pelo contrário, foi tudo uma trama, uma narrativa. Impressionante, né? Alguma coisa tem de errado com esse general. Seria ele um dos pivôs centrais de toda a crise do 8 de janeiro? O que seria que estaria acontecendo naquele 8 de janeiro e esse general lá dentro do Palácio do Planalto com uma postura muito tranquila, enquanto a sua obrigação era proteger aquele patrimônio? Está muito estranho. E também uma das falas do deputado Ramagem foi interessante. Ele disse que na CPMI, 25% dos deputados federais que compõem a CPMI são do Maranhão e 15% dos senadores também são do Maranhão, justamente o estado do ministro da Justiça, Flávio Dino. Tudo isso seria para blindagem de Flávio Dino? Então está muito estranho tudo isso, né, nesse reino das bananeiras que é o Brasil. O ex-deputado Daniel Silveira, que está preso em Bangu, junto com o nosso querido Alan Frutuoso, na mesma ala que está o Alan Frutuoso, pode ter um novo indiciamento por ter quebrado a tornozeleira eletrônica. O ex-deputado alegou que suspeitava que o equipamento que foi instalado no tornozelo dele poderia ter uma escuta da Polícia Civil do Distrito Federal. Se essa acusação for aceita, Daniel Silveira deve se tornar novamente réu. Em que momento Daniel Silveira teria rompido o lacre da tornozeleira eletrônica? Foi logo após ele ter recebido o indulto da graça que foi expedido pelo presidente à época Jair Bolsonaro. Ele retirou, só mesmo tendo o indulto da graça, um dia após ter finalizado o mandato dele como deputado federal, ele voltou a ser preso e o indulto da graça foi anulado pelo STF. Ora, o indulto é uma prerrogativa do presidente da República e ele pode indultar quem quer que seja. Vamos lembrar que Lula, no último dia de mandato, do seu segundo mandato, lá em final de 2010, indultou o terrorista Cesare Batista de crimes aqui no Brasil. Ele que foi acusado de ser terrorista e depois assumiu, voltou a ser preso na Itália. Cesare Batista foi indultado por Lula, um terrorista. E aí? Um indulto que Lula dá vale e o indulto que Bolsonaro deu não vale? A própria Dilma Rousseff também indultou José Dirceu. O novo ministro do STF, Cristiano Zanin, arquivou uma ação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por suposta omissão na compra de vacinas. O ministro Zanin arquivou esta ação que foi apresentada pelo partido Rede
Sustentabilidade contra Bolsonaro por essa suposta compra de vacina. Isso foi no dia 21 de outubro de 2020. Nem vacinas existia à época. Não existia nem vacinas ainda em outubro de 2020. As primeiras vacinas surgiram no mercado em dezembro, 2 meses depois, em dezembro, e só começaram a ser aplicadas no Brasil no início do mês de janeiro de 2021. Em dezembro de 2021 e 20, poucos países que fabricavam vacina estavam aplicando vacina na sua população e não tinha vacinas no mercado internacional. Mesmo assim, para gerar notícias, o partido Rede de Randolph Rodrigues ingressou com uma ação na justiça contra Bolsonaro. Agora, Zanin arquivou esse processo e ele diz que o quadro fático e sanitário está estabilizado, por isso, do arquivamento. Mas os danos morais contra Bolsonaro e contra o governo que foram causados pelas milhares de manchetes nos jornais e telejornais todos os dias que surgiram a partir dessa denúncia e nas narrativas criadas, quem vai reparar esses danos que foram causados ao governo e à pessoa de Jair Bolsonaro, a tudo isso? Você entendeu que essa era uma ação inócua, sem fundamento algum, que o Partido Rede Sustentabilidade colocou contra Bolsonaro, mas tudo para embasar narrativas falaciosas, mentirosas, e que se aproveitaram disso os noticiários sensacionalistas dos blogs, dos sites e dos telejornais que defendiam a esquerda e a visão dizendo que era antivacina, se nem vacina existia à época. Quem vai pagar por esse prejuízo moral contra o governo e contra Bolsonaro? Tá aí, Rede Sustentabilidade, um partido político de esquerda que gravita em torno de Lula, criou toda essa narrativa, tendo Randolph Rodrigues ali como o seu principal articulador. Agora, arquivado. E o prejuízo todo causado? Entendeu? É para isso que se criam narrativas e se entram com o processo. No mínimo, Bolsonaro deveria agora ingressar na justiça contra a Rede Sustentabilidade, pedindo reparação de danos morais, reparação financeira, cobrar 50 milhões de reais por danos morais causados por causa dessa ação inócua que foi colocada na justiça em 21 de outubro de 2020. Nem vacina existia à época. E Michele Bolsonaro explicou por que se calou diante dos agentes da Polícia Federal no depoimento simultâneo. A ex-primeira-dama usou as redes sociais ontem para divulgar uma nota de esclarecimento sobre o seu silêncio e também de Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, durante o depoimento que prestaram à Polícia Federal no caso das joias sauditas. Ela disse: não se trata de ficar em silêncio. Não posso me submeter a prestar depoimento num local impróprio. A presidente do PL Mulher esclareceu que o STF não se mostra um órgão jurisdicional correto para cuidar da presente investigação. Em outras palavras, não cabe o STF processar e investigar ações contra pessoas que não têm foro privilegiado. Ou seja, Michele Bolsonaro disse que não compete ao STF. O termo jurídico é: o STF é incompetente nessa ação, porque não compete ao STF. Dessa forma, calou-se e disse o advogado de Amador Cunha Bueno, Paulo Amador Cunha Bueno, explicou que essa é a razão do silêncio de Michele Bolsonaro, né? Até que Alexandre de Moraes delibere se tem competência para julgar o ex-presidente no caso das joias. Não exercemos um simples direito ao silêncio. O STF não tem competência para tratar desse assunto. Enquanto isso, Michele usa o seu direito de silenciar. Bolsonaro também. Ou seja,
STF é incompetente. Isso deve ser colocado na justiça comum e não nas mais alta corte do Brasil por questões jurisdicionais. Uma notícia internacional agora. Um drone da Ucrânia atacou uma cidade perto de uma usina nuclear, disse Moscou. Não houve danos à usina de Kursk, mas ela é uma das maiores do país. O drone foi abatido e ele causou danos na fachada de um prédio que fica perto da usina nuclear. A Ucrânia estaria agora mirando usinas nucleares da Rússia. A guerra da Ucrânia e da Rússia já atinge 1 ano e meio e parece não ter fim. Será que quando Donald Trump vencer as eleições dos Estados Unidos, que se espera que aconteça isso, essa crise internacional, essa guerra na Rússia e na Ucrânia acabe? Porque até agora as lideranças globais não tiveram competência para colocar um ponto final na guerra da Ucrânia e da Rússia. Principalmente aquele que poderia fazer, que era o presidente dos Estados Unidos. Mas Joe Biden, na sua situação sanitária mental, não está tendo condições nem de administrar o próprio país. Essas são as suas informações aqui do Vista Pátria dessa sexta-feira, 1º de setembro, encerrando a programação de hoje. Fique atento porque nós podemos voltar a qualquer momento. Eu peço a sua atenção para dar o like, curtir, claro, compartilhar e se inscrever no canal. E aqui está o nosso Pix para que você venha nos ajudar a continuar nessa programação de jornalismo independente do Vista Pátria. Um abraço a você e as nossas orações para o Alan Frutuoso, preso há mais de um mês no presídio de Bangu, no Rio de Janeiro. Tchau.